seja lá o que for, cada dia que passar, uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, e do amor renasceremos, e do amor renasceremos. Saudações, mais uma noite de quarta-feira, mais um encontro de festa, aqui na Casa Fraternidade, no Centro Espírita Fraternidade de Lavras, Minas Gerais, fazendo essa palestra, essa live para todos que estão conosco e sempre agradecendo aqueles que estão divulgando. Estava aqui pensando, completaram 5 meses que já estamos nessa situação de sem poder ter as reuniões presenciais, sem as escolas e etc. 5 meses já deu para a gente reinventar aquilo que já era feito por anos, por décadas, em um formato, e hoje tivemos que nos adaptar, cada um com as suas limitações, dificuldades, e assim vai. E graças a Deus, nós temos que agradecer muito por essas bênçãos, por estarmos conseguindo não ter interrompido 100% as atividades. E a grande vantagem é que com essas lives nós atingimos a pessoas que nunca vieram nesta casa ou em qualquer casa espírita. Inclusive pessoas de outras cidades, outras regiões, a participar conosco. Como já sabido, a palestra é feita por enquanto no Facebook, e depois postada no YouTube, onde nós estamos ali angariando inscritos, para em breve podermos fazer as lives pelo YouTube também. Bom, visto isso, hoje o Renato irá nos trazer o tema desta noite, e antes de passarmos a palavra a ele, e antes da oração inicial, eu queria dar um abraço fraterno de agradecimento a todos que auxiliaram, participaram e degustaram a galinhada gourmet que foi feita aqui no sábado, né? Eu particularmente adorei, comi dobrado, estava uma beleza, almoço e janta, estava bom, muito bom, e agradecer a todos que auxiliaram, de um jeito ou de outro, para com que isso tivesse sido um sucesso. Para quem trabalhou, para quem comprou, para quem doou, para quem divulgou, muito obrigado mesmo, é a gratidão desta casa a todos vocês, e aos benfeitores espirituais que estão com cada um de nós, vocês daí, nós daqui, neste momento, nestes 5 meses de inovação. Então vamos à nossa oração final, aliás, a nossa oração inicial, e passar a palavra ao Renato. Jesus, reunidos aqui mais uma vez, com as tuas bênçãos, com a luz que vem do mundo maior a nos encontrar aqui na Casa Fraternidade. A gratidão que ela possa ser lançada a todos.
aos encarnados que auxiliam e aos benfeitores que nos dão todo o suporte. Principalmente o suporte para os nossos problemas, sejam fora desta casa ou dentro dela, nestes 5 meses que se completou. Que essas bênçãos possam ainda continuar sobre todos nós aqui na terra. E desse Brasil, coração do mundo, possam irradiar as vibrações para o resto. E que aqueles que estão diante de provas, diante de dificuldades neste momento, possam sentir o fortalecimento, a iluminação para poder desvendar as suas provas, sublimando-as em tarefas. E que essas bênçãos com que aqui é recebida nesta casa, a cada quarta, a cada palestra, se converta em vibrações neste passe de irradiação a cada um de você, meu irmão, que está aí do outro lado conosco aqui, juntos nessa vibração, no tema, com esta casa e com Jesus. Com que Ele nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Fique à vontade, Renato. Boa noite a todos que estão aqui, pessoal que está auxiliando a gente na filmagem. Boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando. Achei interessante o Paulo falar no início que é mais um dia de festa, né? E acho que realmente tem que ser assim, porque, como dizem nossos companheiros, a doutrina espírita é uma doutrina alegre, né? Que nos proporciona a verdadeira alegria, felicidade. E a gente vai ver um pouco disso aqui mais à frente. Mas, como ele já tinha mencionado, o nosso tema hoje é abordar um trechinho da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. E qualquer tema que nos é dado para falar a respeito da doutrina espírita, nós ficamos surpresos com a quantidade de assuntos, com a quantidade de abordagens, com qualidade que a gente pode traçar. Então, a nossa pretensão aqui nunca é a de esgotar o tema, né? Mas é de, embasado num pouquinho do que a gente tem aprendido, fazer literalmente aqui uma conversa, para que a gente compartilhe, para que a gente troque algumas ideias. Dentro do Novo Testamento, nós temos os evangelhos, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós temos também as cartas de Paulo e as cartas universais. E o trechinho que a gente está trabalhando hoje é justamente de uma epístola atribuída ao apóstolo João. No Novo Testamento, João nos deixa 3 epístolas. E o versículo que a gente vai tratar hoje está dentro da primeira epístola, no seu capítulo 4, versículo 1, que diz assim: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Em termos gerais, essa epístola, mas também as outras epístolas, como de Tiago, Judas e de Pedro, elas vão ter uma característica diferente da característica dos 4 evangelhos, que é abordar diversos assuntos acerca, por exemplo, da vida de Jesus. Nessas epístolas, esses escritores, eles vão ter o seu objetivo de escrever aconselhando, ou melhor, falando a respeito da vida cristã naquele instante de cristianismo primitivo. E o seu valor é justamente na intenção e na pureza desses ensinamentos. Porque, como nós sabemos, e hoje dentro da literatura espírita a gente tem um vasto campo para trabalhar sobre isso,
aquele início do cristianismo primitivo tinha ali a sua pureza, a sua singeleza, e os primeiros cristãos, eles foram orientados pelos próprios apóstolos, pelos próprios discípulos, ou seja, aqueles que conviveram pessoalmente com o Cristo. E é dentro desse contexto, então, que a gente vai puxar a nossa lição de hoje, como sempre nós procuramos fazer, de trazer o contexto evangélico dentro da doutrina espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita, como nos diz Kardec, como nos diz os Espíritos, não aborda uma outra moral senão aquela deixada por Jesus Cristo. Então, em termos de moralidade, a doutrina espírita não traz uma moral nova, porque ela busca, na moral dos evangelhos, tirar a sua essência, para que hoje nós consigamos aplicá-las a nós mesmos. Bom, então vamos diretamente ao assunto. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Vamos começar fazendo uma pergunta. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é: os espíritos nos dizem alguma coisa? Né? Porque esse é o intuito do versículo. Não acrediteis em todos os espíritos. Mas é possível ouvir os espíritos? De que maneira nós podemos ouvi-los? Ou melhor, antes disso mesmo, os espíritos se comunicam? Os espíritos têm algo a dizer? Para isso, eu vou trazer alguns assuntos aqui para a nossa reflexão. E eu vou começar relembrando uma afirmativa de Kardec ao longo de toda a obra, embasado pelos espíritos da codificação espírita, quando ele diz: o espiritismo está na natureza. O espiritismo está na natureza. O que isso significa? Quando nós temos Isaac Newton, por exemplo, descobrindo a lei da gravidade, na verdade, o que acontece é, a lei da gravidade, como um processo natural, sempre existiu, que está relacionada com a matéria, porém, a partir de seus estudos, a partir de seus métodos, há um aprofundamento maior nesse assunto, né? Então é isso que acontece, porque senão a gente cai naquela, então Newton inventou a gravidade, né? Então todo mundo antes vivia sem gravidade. Não tem nada a ver. A questão é que a física se aprimora para continuar estudando as leis naturais. O mesmo acontece com a química, com a astronomia, e com a invenção de novos aparelhos, com novos dispositivos, a gente consegue cada vez mais aprofundar nosso entendimento em leis que são naturais, em aspectos que estão na natureza. Então, quando Kardec vai nos dizer que o espiritismo está na natureza, ele está dizendo que a doutrina espírita estuda assuntos e temas que já estão na natureza. O espiritismo não inventa postulados, ele busca estudar aqueles postulados que ele observa. Diz-nos Kardec que, assim como a ciência material nos ajuda a desvendar as leis do mundo material, o espiritismo é uma poderosa ferramenta no estudo e no descobrimento das leis morais. Porque se os nossos equipamentos hoje ainda não estão conseguindo focar em estudos mais sérios, apesar da existência de boas tentativas, mas a gente ainda não consegue resultados capazes de convencer, digamos assim, a todos, a doutrina espírita vem justamente como essa ferramenta que vai nos ajudar a extrair a lição moral da nossa existência. Nesse sentido, gente, nós podemos mencionar aqui, por exemplo, né, lembrando a nossa primeira pergunta, se é capaz de que os espíritos se comuniquem, nós lembrarmos a respeito de alguns acontecimentos. Dentro de toda a literatura histórica,
e a gente vai citar aqui, por exemplo, o Velho Testamento, a Bíblia, nós vamos encontrar em todos os tempos manifestações de espíritos e a relação dos homens para com eles. No século XIX, Kardec cria a palavra médium, e aí médium literalmente tem o significado daquele que está no meio, ou seja, de intermediário, e vai definir como sendo médium todo aquele capaz de sentir em qualquer grau a influência dos espíritos. E aí ele vai afirmar que nesse sentido nós podemos dizer com segurança que todos nós, seres humanos, somos mais ou menos médiuns, porque faz parte de uma faculdade natural humana, está no organismo. Então não é um dom que vem do além, que seleciona alguns privilegiados, mas uma faculdade humana e natural, que em alguns vai se manifestar mais aflorada, mais intensa, e esses seriam os médiuns ostensivos, e em outros já num grau menor, num grau de menos intensidade. Mas quando nós começamos a falar a respeito da história, nós gostaríamos de lembrar, por exemplo, a respeito dos profetas do Velho Testamento, que eram médiuns, que falavam, inspirado pelos espíritos. Na Grécia, nós tínhamos também as pitonisas que profetizavam, mas que eram, no dizer de hoje, médiuns também. Dentro do Antigo Egito, já a cultura de culto aos mortos, existiam sacerdotes específicos que tratavam desses assuntos e serviam de intermediário entre a mensagem dos espíritos e os seres humanos, Porém, qual que é a diferença? A diferença é a forma de abordar esse assunto, e é justamente isso que a gente vai falar. Qual que é a diferença do que a doutrina espírita traz para nós? Nós sabemos que tudo evolui, E inclusive é um princípio da doutrina espírita, um dos mais bonitos princípios da doutrina espírita. Tudo e todos estamos submetidos à lei do progresso, à lei do adiantamento. Então, se nós, como individualidades, como espíritos, temos a capacidade de aprender e de nos melhorar, a própria sociedade, a própria humanidade também segue o mesmo ritmo, porque o grau de qualidade da humanidade nada mais é do que a soma das nossas qualidades intelectuais e morais. Daí a gente deduz que, a partir do momento que nós estamos aprendendo, nós estamos encarnando, passando por essas diversas existências, nós estamos acumulando conhecimento. Mas não é apenas o conhecimento teórico, não é apenas o conhecimento intelectual, mas acima de tudo, e talvez de uma forma mais lenta do que o intelectual, nós estamos aprimorando a nossa moralidade, que nada mais é do que o acerto das nossas ações segundo as leis naturais, Porque para o Espiritismo não existe diferença entre leis naturais e leis divinas. O Espiritismo entende que as leis naturais e as leis divinas são uma e a mesma coisa. Nós separamos por efeito didático, para que a gente compreenda, para que a gente estude. Mas a tendência é que nós, à medida que a gente vai caminhando, à medida que nós vamos adquirindo adiantamento, nós possamos adentrar com mais profundidade. Nós, que eu falo em sentido de humanidade mesmo, E com essa compreensão nós podemos pautar com mais segurança as nossas atitudes. E a doutrina espírita é uma preciosa ferramenta nesse sentido, porque nestes outros tempos, meus amigos, essas manifestações, elas eram tidas como manifestações de anjos ou manifestações de demônios. Então imagine vocês que, diante de uma manifestação luminosa, ou de algum conselho, de alguma ajuda, aqueles que estavam ali ouvindo, interpretariam que aquele mensageiro era um anjo. E daí o significado da palavra anjo, justamente mensageiro.
E do contrário, se eles observassem que era uma manifestação mais rude, de palavras mais grotescas, que às vezes manifestava até certa maldade, eles a caracterizavam como sendo manifestações de demônios. E assim por muito tempo cultivou-se essa crença em determinadas culturas de que, apesar de que existissem espíritos, apenas os anjos e os demônios poderiam se comunicar. Mas já agora, no século XIX, com o advento da doutrina espírita, Kardec faz uma descoberta que talvez tenha sido uma das coisas que mais o surpreenderam. No diálogo com os espíritos, Kardec vai descobrir que os espíritos não são seres criados à parte. Como se diz, Deus cria seres humanos e cria espíritos, porque a nossa visão histórica é aquela visão do espírito como sendo a assombração, a alma penada, que é fruto justamente de uma cultura mística ou da distorção desse conhecimento, que a doutrina espírita vai procurar trazer com mais precisão. Então, lá no livro dos médiuns, Kardec registra uma comunicação quando os espíritos vão dizer o seguinte: a diferença entre eles, os espíritos, e nós, era uma única diferença. Eles não tinham mais o corpo e nós ainda o temos. E vejam só que interessante, essa é uma palavra que eles usam, né? E aí eu vou reproduzir aqui com as minhas palavras. Eles dizem assim: a diferença é que vós ainda tem o corpo físico. Ainda. Por quê? Finda essa matéria, findo o corpo, processo natural que vai acontecer com todos nós nos encontraremos na condição também de espíritos. Então aqui a doutrina espírita não vai trazer o espírito como sendo um fantasminha, uma alma penada, uma assombração, mas seres humanos com sentimento, pensamento, consciência e individualidade. E isso é tão forte, tão presente no espírito, que uma outra descoberta que Kardec fez e que a doutrina espírita nos traz é que quando o corpo morre, nós não nos tornamos nem bons nem maus, nós continuamos sendo aquilo que nós cultivamos em nós durante toda a nossa existência. Vejam só que interessante, nós estamos, aliás, a doutrina espírita está literalmente nos trazendo uma visão mais humanizada destes espíritos. Então, o seu objetivo não é especular a respeito do que será o ser humano após a morte, mas sim de investigar e de, em contato com aqueles que já passaram pelo lado de lá, nos instruir a respeito dessa realidade. No livro O que é o Espiritismo, existe um item que eu vou trazer aqui para a gente, na parte sobre o resumo das leis dos fenômenos espíritas, dizendo o seguinte: o objetivo providencial das manifestações é de convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Repetindo, o objetivo providencial, ou seja, essencial da doutrina espírita e das manifestações dos espíritos é de convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre. Além disso, é também de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. O que está dizendo aqui? Quando nós vamos fazer essa retrospectiva de crença, essa retrospectiva histórica de religiosidade, a gente vai observar que em certas partes da história, principalmente com o advento da ciência, e principalmente após os erros que
as organizações religiosas do planeta cometeram, o homem cai em um estado de descrença muito grande. E a doutrina espírita, ou melhor, os espíritos se manifestam fazendo jus ao dizer de Jesus quando está entrando em Jerusalém, pouco tempo antes de ser crucificado, no episódio que hoje ficou consagrado como Domingo de Ramos, onde todos o saudavam com seus raminhos. E diz o Evangelho que seus discípulos, vendo aquela manifestação, aquela turba o exaltando, diz que a partir daquele, na observação dos apóstolos, a divulgação do Evangelho a partir daquele momento seria muito fácil, porque todos ali já estavam aptos, aparentemente, para receber os ensinamentos. Mas Jesus, com a sua consciência, com a visão de espírito superior que ele tinha, consegue avaliar melhor a situação daquele povo, que agia mais por impulso do que por consciência, e dizer que se aquela multidão se calasse, seriam as pedras que falariam. Então é nesse instante que as pedras dos túmulos se rompem, em todas as épocas da humanidade, mas com mais intensidade no século XIX, com o advento da doutrina espírita em todo o mundo, quando as manifestações começam a se popularizarem, trazer-nos este ensinamento de que a existência não termina após o corpo físico, para nos trazer, para nos ampliar o horizonte, de que nós estamos todos de passagem aqui no planeta Terra, e que o nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira casa e nossa verdadeira realidade é uma realidade espiritual. Então, nesses tempos sombrios, não por causa do Covid, mas sombrios por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de compreensão e da nossa falta de entendimento, os Espíritos vêm nos advertir para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, pois que a realidade não é escondida de absolutamente ninguém. Os centros espíritas não são entidades ocultas que escondem suas reuniões, ao contrário, são abertas ao público. Os livros espíritas trazem em alto e bom tom toda a sua doutrina, todos os seus ensinamentos, para que aquele que o queira possa de livre vontade ter acesso e aprender, ainda que seja por curiosidade. Não é obrigado a aceitar tudo que está ali, mas aquele que quiser investigar não terá dificuldade em encontrar um material sério, um material que usa de uma metodologia responsável, crítica, para avaliar todos esses tipos de ensinamento. E quando nós retomamos o conselho de João, que nos pede, companheiros, para que nós não acreditemos em todos os espíritos, temos aqui algumas realidades para considerar, alguns lados, na verdade, Eu queria abordar a respeito de que espíritos são esses, mas antes disso, gostaria de falar também que existem algumas formas, de entrar em contato com esses espíritos. Eu estava lendo aqui no que é o Espiritismo, Kardec comentando, nos fazendo lembrar que o contato com os mortos, que na verdade literalmente é o contato com os vivos, com os verdadeiros vivos, ganhou aquela característica que a gente vê nas histórias, nos filmes, nos contos de fadas, aquele ritual fúnebre da morte sendo lembrada como uma coisa depreciativa, que nos passa medo, que nos passa aflição. Mas vejam bem que isso é um aspecto direcionado apenas para esse propósito, justamente porque o verdadeiro lado é esquecido. A morte como sentido de renovação, a morte como sentido de recomeço,
A morte como sentido de recomeço é deixado de lado. E o foco vai todo para a matéria física, para o corpo, né? Porque é natural que o corpo se decomponha. A gente aprende que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então esse corpo que eu estou usando hoje, o corpo que você está usando, tenha certeza, ele vai voltar para a terra e ele vai virar alimento para outros tipos de criatura, para que essas outras criaturas utilizem a matéria. Então veja só, isso não é feio, isso é bonito, isso mostra a sabedoria da natureza, que recicla a matéria. Mas por que nós estamos falando disso? Porque enquanto a matéria está nesse processo de transformação constante, os espíritos prosseguem se renovando interiormente. E lá no Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos é interessante, porque é ali o início da doutrina espírita. Então, quando nós estamos lendo, a gente tem a sensação de que a gente está aprendendo junto com Allan Kardec. Quando nós estamos ali lendo as perguntas e as respostas, a sensação que por vezes nós temos é de que nós mesmos estamos entrevistando os espíritos. E aí você pode falar assim: mas como que eu vou ter essa certeza? Como eu vou ter a certeza de que o que está escrito ali foi os espíritos que disseram e não alguém que chegou e escreveu? Nós temos alguns critérios, mas eu vou citar aqui apenas um. Analise o conteúdo e compare com os conteúdos humanos. E procure saber de sua própria consciência qual assunto é mais profundo, qual assunto está mais condizente com a razão, qual assunto está mais condizente com a lógica, com a bondade de um Deus. Existem outros, mas aqui a gente cita apenas esse para início de conversa. Por que isso? Porque Kardec teve o cuidado de selecionar o que estava sendo publicado. Existem diversos exemplos, inclusive no livro dos médiuns, onde Kardec coloca assim: ó, essas comunicações aqui são comunicações apócrifas, mentirosas, de espíritos que se dizem sábios, mas que na verdade só querem enganar. E ele disponibiliza isso para a gente, porque a doutrina espírita não constrange ninguém a tomar nenhum partido de crença, justamente por entender que isso é um processo individual de consciência de cada um. Mas ela é clara. Se ela vai fazer uma afirmação, ela mostra por que ela está fazendo a afirmação. E aqui não existem dogmas, né? Porque é assim, porque Deus quis assim. A gente aprende que algumas coisas a gente não consegue entender, mas aquilo que nós entendemos está lá exposto de forma clara. E lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, chamado Credibilidade da Doutrina Espírita, Kardec vai explicar os critérios adotados para que ele escolhesse essas comunicações. E o critério foi justamente o conteúdo e o controle universal do ensinamento dos Espíritos. Meus amigos, de que forma podem os Espíritos se comunicar? A primeira que virá na nossa cabeça é através de uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica, um médium, um espírito comunicando. Ok, é uma possibilidade. Mas eu quero chamar a atenção para outra possibilidade, que na verdade é o foco do assunto. Porque se a reunião mediúnica não é a humanidade toda que participa, por N motivos, esse segundo meio de comunicação dos espíritos, nenhum de nós estamos livres. Aquela pergunta que todo mundo sabe: influem os espíritos sobre a nossa vida? Né? Pergunta do Livro dos Espíritos, e os espíritos respondem: muito mais do que podeis imaginar. De sorte são eles que vos dirigem. Veja só que forte.
influem os espíritos em nossas existências? Muito mais do que podeis imaginar, de sorte que são eles que vos dirigem. Esse é o segundo meio de comunicação dos espíritos, ao qual todos nós, na condição de seres humanos, estamos submetidos, através da inspiração, da intuição. Lembra de quando nós relembramos Kardec no início do livro dos médiuns, definindo o que é um médium, quando ele diz que médium é todo aquele que sente em qualquer proporção a influência dos espíritos, e que por ser uma faculdade orgânica nós podemos dizer com muita segurança que todos nós somos médiuns. É justamente isso que ele está querendo dizer. Quando nós falamos de mediunidade, nossa mente está sempre voltada para aqueles que ocuparam uma posição de mais destaque. Mas a doutrina espírita vai nos trazer que todos nós temos mediunidade, todos nós somos médiuns, todos nós somos passíveis de influenciação do plano espiritual. Pergunta: é possível não sofrer a influência dos espíritos? Segundo Paulo de Tarso, nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E nós temos nosso livre-arbítrio. A doutrina espírita vem nos complementar e dizer que nós não estamos sozinhos. Onde estão os espíritos? Os espíritos estão aqui entre nós, entre vocês que estão assistindo em casa, estão nas ruas, estão em nossos lares, porque o mundo natural, o mundo dos espíritos, é o mundo espiritual, que existe juntamente com o mundo físico. E assim Kardec vai dizer que os espíritos não, quebrando aquela ideia de céu e inferno, de que não existe um lugar para onde os espíritos vão, mas que eles estão em toda parte, inclusive, ponto que precisamos ressaltar, espalhados por todo o universo. Porque o que são espíritos? Os espíritos são criação divina. Espíritos são filhos de Deus, e Deus cria por toda parte. Ele não se contenta em criar nesse pontinho minúsculo que é a Terra. O universo está cheio de vida, e os espíritos estão por toda parte. Está vendo porque a gente não precisa de ter aquela ideia de que espírito é alma penada, é um fantasminha, aquele processo por vezes que os filmes de terror e as histórias têm um papel mais de deseducar do que de instruir, justamente por passar uma imagem que não condiz com a realidade, ou então apenas de pegar uma parte muito pequena dessa realidade. Então, se os espíritos estão o tempo todo próximos a nós, como nós podemos selecionar essas influências? Essa talvez seria a grande pergunta, né? E a doutrina espírita nos diz que nós não estamos fazendo nada sozinhos, né? E o exemplo é muito simples. A gente passou por esse período de isolamento, ou melhor, estamos passando ainda, apesar de que há algumas flexibilizações, mas de certa forma nós estamos, e a gente está sentindo na pele o que é ficar sozinho, né? Nós estamos sentindo na pele o que é o isolamento. Meus amigos, os espíritos também não gostam de isolamento. A doutrina espírita nos mostra que quando nós desencarnamos, nós mantemos os nossos gostos, nós mantemos as nossas preferências. Então, o espírito no plano espiritual, ele busca aquele que pensa como ele. É por isso que aquele que em vida gosta de estudar, aquele que gosta de determinado assunto, ele tem a tendência de continuar procurando a respeito desse mesmo assunto após a sua desencarnação. Porque sabemos, no plano espiritual existem escolas, existem hospitais, né? Diz-nos a doutrina espírita que o plano físico, a nossa sociedade, ela é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, tudo que nós temos aqui, nós temos de uma forma mais aperfeiçoada do lado de lá. E apesar da crença
de alguns na existência dos espíritos, mas na impossibilidade da sua comunicação e do seu contato conosco, a doutrina espírita vai nos dizer e vai nos mostrar, e aliás, ela vai buscar entender a partir desses estudos, dessas evidências que são comuns em todas as fases da humanidade, como nós dizemos, né? Basta que a gente procure nos livros de história, nos filmes, que nós vamos ver isso acontecendo. Ela vai buscar estudar de que forma essa relação acontece. Mas essa relação, lembrando, não é apenas aquela relação da mediunidade profética, como está no Velho Testamento, ou de outros tipos de mediunidade, mas acima de tudo, da influência acima dos nossos pensamentos. Então todos nós estamos envolvidos, imersos, né, como um peixe dentro da água, em uma nuvem de pensamentos. Então às vezes você está andando na rua, te vem aquela coisa assim do nada, podendo ser boa, podendo ser ruim, mas é um pensamento que você não teve e te vem como se estivesse pronto, você nem precisou de formulá-lo, aquela ideia cai para você, né? Provavelmente nós estamos sendo ali naquela hora intuídos por um bom espírito, se for uma coisa boa, uma coisa que está de acordo com o bem, com o bom, com o belo, ou então nós estaremos sendo influenciados por um espírito vingativo, por um espírito que está ali no seu coração com um sentimento de ódio, de vingança, de revolta, de desesperança. Vejam só que interessante. E qual que é a saída para isso? A saída é nós buscarmos, né? Primeiramente, avaliar, usar critério, porque quando nós vivemos sem critério, como se diz, apenas deixa a vida me levar, nós estamos sendo a todo instante influenciados, e o pior, não estamos conscientes disso. E quando nós não estamos conscientes desses processos, onde nos apontarem, nós iremos, seja o caminho bom, seja o caminho mau. O ideal então, meus amigos, segundo o conselho de João Evangelista, é primeiramente nós termos essa consciência de que todos nós somos suscetíveis de influências espirituais, que espíritos não são entidades à parte da criação, mas que são seres humanos que só não têm o corpo físico, mas que trazem em si todas as suas qualidades e todas as suas dificuldades, seus defeitos, que trazem desejos, que trazem sentimentos mais ou menos construtivos. E a partir desse instante nós podemos ter um melhor critério, porque se os espíritos nos influenciam enquanto estão desencarnados, eles também nos influenciam quando eles estão encarnados, né? Porque eles também reencarnam. E hoje, com essa grande quantidade, né, essa massa de comunicação que nós temos, o desenvolvimento tecnológico, todas essas facilidades, todo mundo ganhou voz. E o que a gente tem que saber? Que nem todo mundo que está falando com propriedade. João nos aconselha: não acrediteis em todos os espíritos. Rossandro Klinger, aquele palestrante, psicólogo espírita, ele tem uma frase que fala assim: não acredite em todos os seus pensamentos, eles não são verdades. E nós acreditamos que os nossos pensamentos são verdades. Mas é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado e é preciso, acima de tudo, buscar sempre agir com muita cautela. A doutrina espírita nos aconselha sempre o silêncio, a meditação, a introspecção. Momentos no dia onde que nós reservamos apenas para a gente, para que nós possamos adentrar dentro do nosso quarto íntimo e revisar tudo que está passando conosco. E é nesse momento que a gente consegue ter propriedade para fazer escolhas. Senão nós seremos como um barco que issa suas velas, mas que não tem leme,
Para onde o vento sopra, ele vai, mas não tem direção. Então, pensemos e meditemos nesses assuntos. Todos nós somos influenciáveis por encarnados e por desencarnados. E busquemos, segundo o conselho de João, através desses momentos de meditação, de prece, de comunhão com o alto, com o divino, com Deus, independente da religião, porque mediunidade existe independente de religião. O Espiritismo se inicia em 1857 como doutrina filosófica, científica e religiosa, mas a mediunidade existe desde quando existe ser humano. Ela recebeu outros nomes, mas todos nós temos mediunidade. Então, meus amigos, não é a intenção de querer trazer tudo que o versículo gostaria de nos trazer, e também de não abordar todo o assunto que a doutrina espírita traz com muita riqueza em poucos minutos. Mas o nosso convite é um convite para reflexão, é um convite para que a gente possa buscar. Certamente nesses instantes talvez estejam em nossa cabeça muitas dúvidas, porque o assunto é profundo, o assunto é complexo, é muito rico, mas nós somos eternos aprendizes, e a vida é uma escola. Então saibamos buscar, cientes do conselho de Jesus: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nenhum de nós está sem amparo, nenhum de nós está sem base, nenhum de nós estamos vivendo um problema que seja inédito, que outra pessoa na terra não tenha vivido, que alguém perto de nós não tenha vivido. Então nós estamos sempre com esses espíritos que Deus coloca ao nosso lado, sejam eles desencarnados, na posição de nossos anjos de guarda, de nossos protetores, ou seja encarnado, na posição daqueles irmãos, na posição daqueles parentes, amigos e familiares, que estão sempre ao nosso lado, dispostos a nos ouvir e nos ajudar. Que Jesus então nos inspire e esteja sempre conosco, abençoando cada lar, abençoando todas as instituições religiosas da nossa cidade, e que a nossa proposta seja sempre, como diz o Chico, se for para rastejar, que seja como a lesma, sempre para frente, mas nunca parar e nunca deixar de prosseguir. Que assim seja. E assim já estamos finalizando, pois teremos ainda, além da oração final, teremos mais um pouco de música que, aliás, prepara o ambiente daqui e o ambiente daí. O tema de hoje, ele, além da sua importância, ele é altamente recomendado para estarmos estudando, aprimorando, porque se o próprio espírita, detentor do conhecimento, daquele que já possui boa parte desse conhecimento, pode cair em armadilhas, em pegadinhas, imagina aquele que não. Então é um tema que requer a nossa atenção e a ampliação desse conhecimento. Já dizia o espírito Erasto, no livro dos Médios, é preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. A gente vai passar para a música e o Renato vai fazer a oração final para nós. Oh
Pai de imensa bondade, nossa postura não pode ser outra senão do agradecimento, da gratidão pela vida, a gratidão por todas as oportunidades que nos são concedidas diariamente quando abrimos os nossos olhos ao amanhecer. Ajude-nos, Pai, ajude-nos a cada dia em que levantarmos, elevarmos o pensamento a Ti, como forma de gratidão e como forma de iniciarmos bem o nosso dia. Que a Sua luz esteja envolvendo a todos os lares, que nesse instante estão ligados através do pensamento na casa, no Centro Espírita Fraternidade aqui em Lavras, pois conhecemos, Pai, a realidade dos pensamentos e das ligações que nós estabelecemos uns com os outros quando estamos concentrados nesse propósito. Que os espíritos benfeitores desta casa nos envolvam a todos, sem exceção, para que nós possamos caminhar, desempenhar as nossas funções diárias com responsabilidade, com fé, mas acima de tudo reconhecendo-te, Senhor, nos mínimos detalhes da nossa existência. Fique conosco, nos envolva em seu amor e nos transmita a tua imensa paz. Graças a Deus.